Vamos aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o canal Jurídico das Operações, né? Na verdade, o nome seria aqui Jurídico das Operações Fraudulentas, porque a Polícia Civil, o Ministério Público, já disse através do processo, né, do relatório da Polícia Civil, né, que essas operações são operações fraudulentas, que todos os gestores dessas operações são membros de organização criminosa, inclusive o cliente do Breno Gruber aqui, que é o Ranieri Barbosa. Tá? Todos os bancos são falsos. MRL Bank é falso, o Hal Bank é falso, o Fênix Bank é falso. Todos esses bancos foram criados pelo mesmo contador, estavam no mesmo endereço lá em São Paulo, né, numa periferia, tá? E o Breno também sabe disso, porque, por exemplo, foi o Breno Gruber que denunciou o Hal Bank para o COAF, né? Será que o Ranieri sabe? Será que o cliente do Breno Gruber sabe que foi o Breno Gruber que denunciou o banco do Anselmo, né? Mas o banco do Anselmo e do cliente dele estavam no mesmo endereço, com o mesmo capital social de 18 bilhões. Tá? Ou seja, se o Breno Gruber constatou que o Hal Bank é falso, logo o banco do Ranieri Barbosa também é falso. Não é isso? Né? Mas o Breno não vai falar isso para você. O Breno Gruber, ele entrou ele entrou com um pedido contra o Google para remover os vídeos, onde eu falo do cliente dele, Ranieri Barbosa, que está sendo investigado pela Operação Falso Profeta da Polícia Civil e está respondendo por crime de estelionato e organização criminosa. Não é isso? E aí um dos juízes aqui, né, acho que informou o Breno Gruber aqui o seguinte, né, o processo, né? No caso dos autos da detida análise dos vídeos, né, os meus vídeos no YouTube, de forma individualizada, se verifica que as publicações se propõem a, em tese, informar o público acerca das supostas atuações ilícitas de pessoas que estariam envolvidas em suposto golpe de operações financeiras. Né? O meu canal aqui está para alertar vocês há mais de 4 anos que todas essas operações de todos esses gestores defendidos aqui pelo Breno Gruber, né, são falsas, que todos esses gestores são bandidos estelionatários que estão sendo investigados pela Polícia Civil de Brasília, pelo Ministério Público, né, e até pela Polícia Federal. Por exemplo, um desses gestores, que é o caso do Carlos Vilela, que veio a falecer, e o Alar Sirico, já foram alvos, né, da Polícia Federal na Operação Ouro de Ofir, por exemplo. E eles continuaram a perpetuar o golpe, continuaram a aplicar golpe nas vítimas. E agora estão sendo investigados mais uma vez, né, dessa vez pela Polícia Civil de Brasília, por organização criminosa e estelionato. Então, o objetivo do meu canal é de alertar as vítimas, né, os parentes das vítimas, para não caírem no golpe, né, dessas operações e nem nas mentiras do advogado Breno Gruber aqui, que ele criou esse canal jurídico das operações com o único objetivo de manter as vítimas em constante engano, acreditando que elas irão receber, né, bilhões e milhões dos investimentos que eles fizeram dentro dessas operações fraudulentas. Então, esse canal aqui jurídico das operações deveria também estar sendo investigado pela Polícia Civil, né? E pelo Ministério Público e também pela OAB, né? O juiz deveria dar uma olhada nesse canal aqui e ver o Breno Gruber, né, ameaçando as vítimas de processo, né? De um lado você tem um delegado falando para as vítimas fazerem o boletim de ocorrência, levarem os contratos fraudulentos desses bancos falsos até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, e do outro lado você tem o Breno Gruber dizendo que as vítimas que forem fazer o boletim de ocorrência contra os gestores poderão responder a processo de calúnia, né? Não é isso que ele está fazendo aqui nesse vídeo? Né? Vamos lá para o vídeo, olha o que ele diz aqui, ó. Vocês não têm, perdão, Vossas Excelências não têm ideia do número de mensagens que eu recebi desde a postagem do último vídeo.
diversas pessoas, um número gigantesco de pessoas entraram em contato, desesperadas, dizendo que foram induzidas por uma determinada pessoa a fazerem representação criminal, boletins de ocorrência contra os gestores. Que gestores são esses? Os gestores das operações, porque o canal aqui é jurídico das operações. Contra os gestores, quem? Ranieri Barbosa, Alair Sirico, Ana Félix, né? Quem mais? Silvio Smith, né? Pastora Salete, Pastor Osório, Pastor Luiz, né? Vários gestores dentro dessas operações financeiras que estão sendo investigados pela Polícia Civil na Operação Falso Profeta. Inclusive o Anselmo, que foi preso, né? Inclusive, por exemplo, Paulo Salomão, que foi preso também em Brasília com uma documentação falsa, que é Paymaster do cliente do Breno Grube, né? Então, quem está falando para as vítimas fazerem um boletim de ocorrência é o delegado. Veja aqui no vídeo. E essas vítimas chegaram a fazer denúncias para vocês ou não? Diversas vítimas fizeram já o boletim de ocorrência, né, nas mais variadas cidades do país, mas é preciso que o maior número possível de vítimas procure a Polícia Civil de sua cidade, procure a Polícia Civil da sua região administrativa para ser feito o boletim de ocorrência e, a partir daí, se iniciar novas investigações. Delegado, só para a gente finalizar então, quais são os estados? São 5 estados contando aqui com o DF, né? Isso, além do DF, nós temos a operação no estado de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e Paraná. Pedir para as vítimas procurarem as polícias, a delegacia de polícia da sua cidade. É muito importante que a vítima contribua levando um contrato falso, levando um comprovante de pagamento, para que assim a gente possa avançar ainda mais nas investigações. Que consiga prender, né, os responsáveis e que eles paguem pelo que fizeram, né? Porque o golpe realmente é grande, é gigante. Então fica aqui, a gente reforça o seu pedido, delegado. Muito obrigada por todas as informações. Parabéns pelo trabalho de vocês e boa sorte aí no resto das investigações, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde. Tá aí. O delegado da Polícia Civil de Brasília, né, que inclusive eu acho que está na Decor agora, né, aconselhando as vítimas a pegarem um contrato falso que elas têm dessas operações, desses gestores falsos, né, desses bancos falsos. Por exemplo, tem contrato, né, falso, contrato simulado de vítimas do Ranieri Barbosa, do cliente dele aqui, né, que no contrato está prometendo para as vítimas bilhões de reais. Né? Então o delegado está falando o quê? Pega esse contrato falso, contrato simulado, tá? O seu recibo que você fez para comprar o aporte, né? Ou para virar Paymaster, se dirige até a delegacia da Polícia Civil e faça o seu boletim de ocorrência. É o delegado que está pedindo. Eu só estou repetindo no meu canal aquilo que o delegado já está informando, né? E eu falo ainda mais. Eu não falo supostamente não. É golpe de estelionato. As operações são falsas, é fato, tá? O Ministério Público, o Banco Federal, e várias outras instituições já afirmaram, as operações são falsas, o título do Osório, o título do Tesouro Mundial não existe e coisa do tipo. Aí qual que é o papel do advogado aqui, dentro dessa organização criminosa? Na minha opinião, o papel dele é manter as vítimas em constante engano, acreditando que os pagamentos vão sair a qualquer momento, que os gestores que estão sendo investigados pela Polícia Civil irão pagar os bilhões para as vítimas, né? E também ameaçar as vítimas de processo, né? Caso elas sigam o conselho aí do delegado de fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Então, vamos aqui pro Breno. Olha que situação grave. E agora estão preocupadas com o que eu disse sobre o artigo 339 do Código Penal, sobre o crime de denunciação caluniosa, que a pena de reclusão é elevada. Então essas pessoas estão muito preocupadas. Tá vendo? Então as vítimas do Ranieri Barbosa, do Pastor Luiz,
de outros gestores dessas operações fraudulentas e estão entrando em contato com o advogado aqui, ó, do jurídico das operações, que o canal deveria se chamar jurídico das operações fraudulentas, né? Falando, será que eu vou ter algum problema se eu fazer boletim de ocorrência contra os gestores? Aí o advogado aqui, né, que tem como cliente vários golpistas, vários gestores que estão sendo investigados pela Polícia Civil, fala, não, se você fizer o BO, você pode responder ao crime de denunciação caluniosa, né? E o que é mentira, ele está mentindo, porque é o papel dele dentro dessa organização criminosa, é manter as vítimas em constante engano, ameaçar as vítimas para não fazerem boletim de ocorrência contra os clientes dele, né? Então vamos ver a opinião agora de outro advogado. Vamos lá. Sobre esse caso aqui do Breno Grube. Gostaria de fazer uma pergunta para você, doutor Fábio. Por quê? O advogado das operações, entre aspas, tem intimidado os aportados para eles não fazerem o boletim de representação, porque todos seriam processados por denunciação caluniosa. Só que quem está solicitando em todas as entrevistas para que os aportados procurem a delegacia e façam é o próprio delegado responsável, o doutor Marcos Sepúlveda, lá da primeira delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal. O que você tem a falar para esses aportados sobre esse procedimento? E como você vê uma atitude tão baixa de um colega de profissão? Eu vou retomar, eu mais ou menos comentei por alto essa situação, o Will tinha feito a pergunta, mas eu quero ser mais enfático aqui. O que é uma denunciação caluniosa? É você denunciar alguém, dizer que esse alguém fez alguma coisa, fez algo, e esse algo, você não conseguir provar que essa pessoa fez esse algo. Quando a pessoa ela vai até a delegacia e ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela tem o quê? Primeiro, o delegado da investigação lá de Brasília que pediu para fazer. Foi a autoridade que solicitou. Segundo, ela tem um comprovante de transferência de depósito que ela fez. E terceiro, ela tem outra prova do crime, que é o documento, o contrato, ou seja, o que for, que eles ainda enviam, ainda comprovando a situação. Como é que dá para dizer que essa pessoa foi lá e deu uma informação falsa, se ela tem todos esses documentos? Então, não é possível ela ser processada, dizer que ela está cometendo uma calúnia, está fazendo uma denúncia caluniosa, porque ela está entregando para a justiça aquilo que ela tem em mãos. O delegado, é a justiça que vai decidir se aquilo é ou não um crime. O que ela está fazendo é apenas chegar lá e relatar um fato. Então, ela não pode ser penalizada pelo fato que ela está relatando, desde que ela tome o cuidado de levar essas coisas. Ela não pode ir lá e simplesmente dar um relato. Depois ela vai ser chamada e vai perguntar. Agora, a partir do momento que ela foi lá, ela deu o relato e ela entregou os documentos na mão da autoridade, ela cumpriu a parte dela. Quem vai decidir se isso é um crime ou não vai ser a autoridade. Então, o que ele está dizendo não tem sentido. Provavelmente é muito comum um advogado fazer esse tipo de soltar uma nota pública, principalmente quando está lidando com um caso de grande repercussão, soltar uma nota pública dizendo que vai processar todos os que fizerem a denunciação caluniosa. O que ele está dizendo? Né? Geralmente é o que acontece, não estou dizendo que é o que ele está dizendo agora. Ele está dizendo o seguinte, que qualquer pessoa que for fazer qualquer denúncia que não seja baseada em provas, ele vai tomar as medidas cabíveis no caso. Eu não vi ele processando ninguém até agora, tá? Pelo menos eu não encontrei. Se tem alguém que foi processado e que entregou esses papéis, entregou tudo, pode me procurar que nós defenderemos essa pessoa sem cobrar nada, porque não é possível. Você está entendendo? Estou dizendo aqui para você. Então, assim, não é uma atitude que as pessoas tenham que interpretar isso como todos os que fizer, todos os aportados vão ser processados. Às vezes acontece de existir linchamento público, que é o quê?
pessoas que se sentem mal vão lá e começam a falar um monte de coisa, vão dar um depoimento, falam um monte de coisa sem ter lastro. O que está sendo orientado, inclusive pelo delegado, que seja feito? A pessoa que foi lesada, a própria pessoa que fez, que levou o dinheiro da conta dela, ou se for um representante dessa pessoa, se ela for menor de idade ou for muito idosa, né, eu não me recordo de cabeça a idade aqui, mas essa pessoa que tem esse documento vá lá e relate isso para a autoridade, que isso vai entrar no processo, vai virar um procedimento. Não precisa ter medo algum de fazer esse tipo de coisa, se tomar essas providências. Eu tenho certeza que o pessoal pode chamar aqui o pessoal do grupo. Se o pessoal do grupo tiver dúvida, podem perguntar para a gente orienta como fazer, e se for o caso, a gente até peticiona, faz o que for necessário. Mas assim, as pessoas não têm que ter medo de relatar para a autoridade algo que aconteceu. Se algum gestor, alguém chegar e falar, porque você não vai receber, não sei o que, falar, olha, tudo bem, eu apenas relatei o que aconteceu. Está lá meus documentos, aí vocês se virem com as autoridades. Então, assim, não vai haver nenhum tipo de consequência nessa esfera, tá certo? Isso eu quero deixar bem claro. A tua segunda pergunta foi sobre a postura do profissional. Assim, o advogado, quando ele está defendendo, eu estava falando para o pessoal, eu sou advogado criminalista também, eu também defendo pessoas que eventualmente cometeram ou estão sendo acusadas de crime. Não tem essa de o meu cliente é sempre inocente. Às vezes, a gente pega um caso e a gente vai defender essa pessoa e o melhor para essa pessoa é ela relatar de fato o que aconteceu, até para reduzir as penas e encontrar um enquadramento melhor. Então, não é raro você ir para um procedimento de defesa e afirmar que a pessoa fez de fato, foi induzida a fazer, ou etc. Vocês já vão ver muitas defesas nessa linha acontecendo por aí, desse pessoal aí que está vendendo aporte. Por quê? Porque, de fato, muitos até acreditam mesmo no que estão vendendo, acham que realmente está acontecendo. Tem gente que é assim. O advogado de defesa, ele não está defendendo o crime, ele está defendendo o processo, o procedimento, a justiça. Ele quer que o cliente dele, até se for o caso, seja punido, mas por aquilo que de fato o cliente dele cometeu. O promotor de justiça sempre quer isso aqui, o advogado sempre quer isso aqui. E na briga entre os dois, na dança processual, chega-se num consenso. Muitas vezes existem casos absurdos que a gente consegue até anular o processo e nem julgar o mérito da coisa, mas é que daí houveram erros absurdos, é uma outra conversa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o advogado tem que se pautar nesse critério. Se o advogado está participando do golpe, se o advogado está induzindo as pessoas a acreditar no golpe, se ele está induzindo elas a cometer erro, de fato, existe procedimento para se tomar contra o advogado, tanto na esfera judicial quanto na própria Ordem dos Advogados do Brasil. Pode ser representado, pode acontecer, precisa da pessoa que foi lesada ou que se sentiu ameaçada a representar. Então, isso tudo pode acontecer. Então, eu acredito que no decorrer das operações, se ficar comprovado, se houver denúncias, etc., até mesmo sobre os advogados, pode ser que aconteça de advogados estar respondendo. Era nesse ponto que eu queria chegar. A denunciação caluniosa seria alguém imputar um ato criminal ao cliente dele, e não é esse o caso. Não é o caso. Eles vão chegar lá, o delegado, tem um processo tal, tá aqui o processo em curso, é o crime que está sendo investigado, estelionato, e mais outros 6 crimes. E eu caí nesse golpe também, ele só vai dar um pouco mais de evidências ali para engrossar o volume de provas contra os caras que estão sendo acusados. A pergunta que eu faço é... a pessoa não está fazendo uma denúncia, Max. De fato, a pessoa está fazendo um relato. Ela chega para a autoridade e fala, o que é um boletim de ocorrência? Ele está registrando uma ocorrência, não é registrando um crime, é uma ocorrência. Então, a autoridade policial vai pegar todos aqueles documentos, ela não vai dizer para a pessoa se é golpe ou não é golpe. Ela vai pegar tudo aquilo ali, vai pegar o relato dela e vai registrar a ocorrência. Ocorreu esse fato.
aconteceu isso aqui. Quem vai decidir se isso é um crime ou não é a justiça. Então, assim, não houve uma denúncia, né? Era diferente, por exemplo, de eu, como advogado, chegar para o Ministério Público, que é quem acusa, e fazer uma denúncia, uma queixa-crime ou alguma coisa assim. Aí eu estou, de fato, denunciando. A pessoa que foi lesada, ela vai chegar lá e vai relatar a ocorrência, só isso. Não tem que ter medo de delegacia, não tem que ter medo de autoridade policial. Você só está lá contando para a autoridade aquilo que aconteceu. E vai dizer para a autoridade que já existem procedimentos, vai mostrar os vídeos, vai mostrar tudo. A autoridade vai pegar tudo aquilo ali, vai instaurar ali um inquérito ou alguma coisa que o valha, e vai também se comunicar com a outra autoridade. Falar, vocês estão investigando aí, eu estou com uma situação aqui, estou achando que tem relação com isso aí. O pessoal de lá vem correndo para buscar, entendeu? Então é assim que funciona. As pessoas não têm que ter medo disso daí, não tem que ter medo de autoridade. Infelizmente, no nosso país, criou uma cultura de ter medo da polícia, medo de juiz, São pessoas normais, só que elas seguem os procedimentos. Se você for tranquilo, vai lá com um familiar, alguém, ou pega um advogado, um amigo, alguém que possa fazer com você, vai lá e relata. Fala, eu gostaria de relatar esse fato aqui. Se a autoridade lá falar assim, não, isso aqui não vai dar nada, você não vai receber nada, falei agora há pouco também, as delegacias estão entupidas de procedimentos. Às vezes eles podem achar que isso é uma coisa simples, é um golpe do Pix, que daí foi feito em nome de laranja, você nem vai descobrir quem é a pessoa que de fato aplicou o golpe. Mas a pessoa pode, com muita calma, paciência, falar, olha, na verdade, isso aqui já tem uma investigação acontecendo lá em Brasília. Tá aqui, eu peguei com o pessoal o número, você pode dar os números dos processos para elas, tem essas investigações acontecendo, eu tô achando que eu caí no mesmo golpe, gostaria de fazer um relato aqui, um BO, para mostrar e deixar esses meus documentos com vocês. Dificilmente a autoridade vai negar fazer o registro e deixar lá, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, doutor. Ok, foi bom o senhor falar isso tudo. Então, a partir de agora, se eu pegar uma vítima lá, porque eu converso no privado com... Você não tem ideia de quanto eu já escutei, 4 anos nisso aqui. Uhum. Então, se chegar para uma pessoa que chega para mim hoje e falar para ela, olha, faça o BO, porque muitas chegam aterrorizadas, mas o advogado falou que vai nos processar. Eu falo, pega esse vídeo e leva também, e mostra e apresenta, porque ele está fazendo um exercício completamente, eu não vou dizer que seja ilegal, mas imoral do dever dele, porque ele sabe que não é isso que está acontecendo. O cara, ele faz uma indução ao erro também. Leva isso aqui para ver se pelo menos ele toma um esporro da OAB, se tem como ter um processo administrativo, porque ele está fazendo uma intimidação para milhares de pessoas de algo que não é o que elas estão indo fazer. Elas estão indo apresentar evidências, o crime já foi denunciado. Elas só estão apresentando evidências de que elas também caíram nesse golpe. Elas não vão ser processadas. Muitas já desistiram das operações, já sabem que é um golpe, mas não estão fazendo com medo desse processo. Veja só, digamos que eu vá fazer, eu seja procurado por alguém e essa pessoa peça para a gente apresentar. O que eu faria? Eu colocaria no relato, eu colocaria a pessoa que recebeu o Pix, ali os dados, os documentos, tudo. Eu colocaria todos os canais que essa pessoa assiste e que induziram ela a acreditar nisso daí também. Tudo isso tem que ser investigado. Se ela se sentiu intimidada por a postura do profissional, eu relataria também. Tudo isso faz parte da mesma situação. Não quer dizer que todas essas pessoas serão de fato penalizadas, mas é importante para a autoridade entender a dimensão até mesmo do dano psicológico que essa pessoa sofreu, entendeu? A dimensão do que está acontecendo. O delegado, o policial, ele vai olhar o que está ali no papel, ele não consegue entender toda a estrutura, eles não têm tempo de ficar acompanhando as redes sociais como a maioria das pessoas estão. Então, o máximo de informação que colocar, melhor. Não é raro você ver em operações policiais, etc., até mesmo advogados serem fiscalizados, serem investigados junto com seus clientes ou
com outras pessoas, e depois comprovado que ele não tinha nada a ver com aquela história, que ele estava apenas exercendo a advocacia. Não é raro isso acontecer. Faz parte do risco da nossa profissão. Nós que queremos atuar nesse meio, principalmente quem é criminalista, como o meu caso, faz parte, eu sou criminalista e tributarista, atuo nesses meios tributários, etc., sou contador também. Então faz parte as pessoas, principalmente a autoridade, acreditar, esse advogado aí está em conluio com a quadrilha, não sei o quê, tá bom, investiga, põe o nome junto, investiga, faz o que tem que fazer. Cada um toma as suas atitudes conforme aquilo que acha que é correto. Se cometer um crime, vai pagar pelo crime também, com certeza. Agora, se as pessoas estão se sentindo intimidadas, etc., tem todo o direito de colocar no seu relato esse sentimento que ela teve, sem problema nenhum. Até mesmo se amanhã ou depois ela tem um medo de vir um processo que não virá, porque ela está apenas relatando um fato, mas se ela tem medo de vir um processo, alguma coisa, ela inclusive relatou isso que ela tinha medo disso daí. E se a pessoa de fato entrar com o processo, mesmo sem ter argumentos, sem ter nada, só para intimidar, a autoridade só vai olhar aquilo ali como uma perpetuação da perseguição que já tinha sido relatada antes. Então as pessoas têm todo o direito de fazer. Veja, você sabe, eu sou advogado, então a gente sempre cuida com tudo que a gente está falando. Não estou dizendo que necessariamente o colega fez ou não fez. Agora, que as pessoas têm o direito, se estão sentindo que elas foram, de certa forma, intimidadas, elas têm o direito de relatar isso. Faça o seu relato, mostre o que aconteceu e, inclusive, relate isso também.